Essa eu vou te confessar que é uma das equações que eu evito deduzir no ensino médio, embora seja possível. O mais importante aqui na equação dos construtores de lentes é tu saber utilizá-la. Como nós vimos nas lentes esféricas, se tu for observar as lentes esféricas, fica fácil perceber que tem dois raios de curvatura. O de uma das faces e o da outra face. Aliás, como é que é o nome, a nomenclatura para essa lente aqui que eu vou achurar, ó, com esse perfil aqui? Ó. Qual é o nome dessa lente? Côncavo convexa ou convexo côncavo? Eu não me arrisco, eu primeiro dou o nome para a prima dela, plano convexa, e tiro pelo sobrenome, côncavo convexa, beleza? Esta lente côncavo convexa, o raio de curvatura desta face aqui convexa é o R1, e o raio de curvatura da face que foi cavada, da face côncava, é R1 também. Ah, que legal, R2. Não seria Não, na verdade, ó, eu nem disse a distância entre os centros, né? O que importa é que eu posso definir a curvatura pelo raio de uma esfera, né? Certo? A partir desses raios de curvatura, do índice de refração do meio que envolve a lente e do índice de refração do material que compõe a lente, NL, dá para descobrir a distância focal dessa lente, usando esta famosa equação. Olha que meiga a equação. Apesar da equação ser feia, ela não é uma equação difícil de ser trabalhada. O F é a distância focal, NL, índice de refração do material que compõe a lente, N, índice de refração do material que envolve a lente, R1 e R2, os raios de curvatura das faces da lente. Dicas preciosas. Se a face é plana, quanto vale o raio de curvatura? Face plana, quanto vale o R? Qual é o raio de curvatura de uma reta? Vocês aceitam que quanto menos curva é a figura, maior é o R? Aceitável para vocês? E uma reta, então, qual é o raio de curvatura de uma reta? Infinito. O raio de curvatura da face plana é o infinito. E quanto é 1 dividido por infinito? Zero. Zero. Preciso disso. Estamos chegando no momento em que eu vou precisar dessa matemática básica. Não é nem tão básica, né? Que já é o início do cálculo, isso aí, nessa ideia, é o início do cálculo diferencial integral. É isso que fez o Newton ter as sacadas que revolucionaram o mundo. Dividir por infinito dá zero. Outra, a face convexa. Face convexa, o raio de curvatura é positivo. E a face côncava, o raio de curvatura é negativo. O ideal seria tu não decorar isso, né? Era tu dá para perceber isso matematicamente, se tu parar para pensar. Nós vimos, né, que uma lente como essa, né, a plano-convexa, é uma lente divergente ou convergente quando feita de vidro imersa no ar. Vidro e ar. Essa lente é convergente ou divergente? Bordos? Gente fina aproxima, né? Convergente, não é isso? Essa lente, que vale a participação, essa lente ela é convergente, de bordos finos. Uma lente convergente tem distância focal positiva ou negativa? Positiva. O N da lente é maior ou menor do que o N do meio, que é o ar? É maior, né? O N do ar é o menor que tem, só perde para o vácuo, né? Esse N da lente é um número maior que 1. Um número maior que 1 dividido por 1 é um número maior que 1. Um número maior que 1 menos 1 dá 0, alguma coisa, que é um número positivo. Então, eu te mostrei que isso vai ser um valor sempre positivo para qualquer lente. Desde que ela seja feita de um material mais refringente do que o meio que envolve. Se eu fizer ar imerso, uma lente de ar imersa no vidro, vai dar um número menor que 1 isso aqui. Subtraído de 1, dá um número negativo. Para lentes feitas de um material mais refringente do que o meio que a envolve, que é o caso
caso clássico, essa primeira parcela dá um resultado positivo. Essa lente, por ser convergente, tem que ter uma distância focal positiva. O que vai definir, então, a distância focal nesse caso? É esse cálculo aqui, né? O que nós vimos sobre a face plana? A face plana, o raio é 1 dividido por infinito dá 0, sumiu. Quer dizer que esse cara é que vai definir o sinal, né? Então a face convexa tem que ter um raio de curvatura positivo, né? Porque a distância focal tem que ser positiva, né? Isso é positivo. Multiplicado por um número positivo, vai dar um resultado. Cara, tu vê, ó, eu não decorei. Eu só escrevi isso aqui rápido hoje porque eu já dei essa aula recentemente. Quando passa um ano que eu não estudo lentes, eu só consigo lembrar essa regra de sinal fazendo esse estudo matemático. Mas se tu gosta de decoreba, decore que é o contrário dos espelhos, né? O espelho côncavo, o raio de curvatura era positivo. O espelho convexo, o raio de curvatura era negativo, né? No caso das lentes é o contrário. Face côncava, raio de curvatura negativo. Face convexa, raio de curvatura positivo. Atenção com isso aqui, hein, cara. Isso aqui pode dar dor de cabeça se tu não ficar ligado. Atenção. Encerrando basicamente a teoria a respeito da ótica, mas ainda faltando muito exercício aí pra gente fixar esse conteúdo, vale a pena comentar sobre vergência. Vergência de uma lente, pessoal, é o que a gente chama popularmente de grau. Ah, eu tenho 2 graus. Isso, na verdade, tecnicamente é a vergência da lente. E a vergência da lente nada mais é que o inverso da distância focal. Vergência, ou também em alguns materiais chamado de convergência. Vergência ou convergência. Vergência de uma lente, 1 sobre a distância focal. Quer dizer que na equação dos construtores de lentes, eu poderia igualar a equação ao V de vergência. Exemplo bobinho, se o cara tem lá uma distância focal de 2 metros, a vergência fica 1 sobre 2 metros. A vergência fica 0,5 metro na menos 1. E como o metro na menos 1 é muito feio, a gente chama isso de dióptria. Ou grau. Meio grau. Ah, eu tenho meio grau. Quer dizer que na verdade a tua lente tem 2 metros de distância focal. Certo? Nomezinho feio esse aqui, ó. Dióptria. Tem um pai chamado Glicênio, né? Isso aqui. Dióptria. Meu pai era chamado Glicênio. Cara, coitado, né? Deixa eu ver isso. Imaginei o Glicênio Júnior. Glicênio. E a tua irmã seria Glicênio. Seria Glicélia, né? Porque tem uma irmã chamada Glicélia. É tudo com gli. É tudo com gli. Tudo elemento químico. Muito bem, coitado. Era moda, né, cara? Botava todo mundo no começo, né? Parte da minha mãe é tudo A e parte do meu pai é tudo gli. Tudo chique. Meus queridos, o perigo da vergência, ou aliás a virtude da vergência, é para acoplamento de lentes. Acoplamento de lentes. Cuidado, pessoal. Quando eu digo acoplamento de lentes, tem que encostar uma lente na outra. Não vai deixar uma lente distante da outra, tá? Para ser um acoplamento, uma lente tem que estar encostando na outra. Aí tu vai lá, bota mais uma outra lente. Se cada uma dessas lentes tem uma certa vergência, dá para trocar todas as lentes por uma única lente equivalente. Essa lente equivalente, a vergência dela é obtida somando as vergências das várias lentes que foram acopladas. Então, acoplamento de lentes, basta somar a vergência de cada lente. Obter a vergência equivalente e resolver o problema como se fosse uma única lente. Professor, eu não sei se importa, mas a somatória mandaria uma plano com Na verdade, cara, eu fiz bobagem. Eu escrevi qualquer coisa, até porque eu posso fabricar uma lente plano convexa e uma côncavo convexa, ambas com a mesma vergência, certo? Mas visualmente falando, né, seria mais elegante representar por uma plano convexa, né? se a gente vai criar a imagem.
concordo plenamente. Eu fiz imagem meramente ilustrativa, estaria na embalagem. Show, garoto. Parabéns pela observação. V1, V2 e V3. Muito bem. Chega, né, cara? Agora é fazer exemplozinho, te mostrar aí um exemplo clássico da equação de Halley, a equação dos consultores eleitos, para a gente familiarizando com isso. Opa, desculpa, foi sem querer. Não caia. Foi sem querer.